Um dos problemas operacionais que os traders têm é clicar a esmo, clicar toda hora, fazer o overtrade, muito em função da ansiedade, muito em função do emocional que não está preparado. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como ser um sniper da bolsa, ou seja, fazer aquelas operações certeiras e que tem maior probabilidade de gain. Então, roda o trailer. Ser um sniper do day trade. Eu vou apresentar para vocês as características de um sniper e também fazer um paralelo com as características do day trader, ou seja, o que a gente pode aprender com as características de um sniper, colocá-las em prática quando formos operar. Além disso, eu vou mostrar para vocês como você pode planejar de forma estruturada o seu setup para que te dê mais confiança quando você for operar no dia a dia. Uma primeira característica que eu posso apresentar é que os snipers estão sempre preparados, tanto psicologicamente quanto fisicamente. E o que a gente pode fazer, trazer para a nossa área de trader? Primeiro, fisicamente, a gente pode fazer exercícios, principalmente os exercícios aeróbicos, onde trabalha o nosso corpo eliminando toxinas e com isso traz mais tranquilidade e mais foco para a gente operar. E quanto à parte psicológica, são os exercícios de respiração, onde a gente faz a respiração pelo diafragma e isso deixa a gente mais calmo e começamos a ter um controle maior sobre as nossas emoções. Dessa forma, a gente fica focado e tem mais atenção e mais concentração na hora de operarmos. Outra característica interessante dos snipers é que eles estudam o ambiente, eles mapeiam os locais, onde é que eles têm que se posicionar e trazendo para o mundo dos traders. Isso significa que a gente tem que conhecer o ativo que a gente está operando, conhecer todas as características, as variáveis. Por exemplo, o dólar tem uma característica muito diferente da do índice, são propósitos diferentes. Então, por isso que a gente tem que saber onde é que está pisando, qual é o ativo que a gente está operando. Isso é importante para a gente saber a hora certa de clicar. Então, o que é importante a gente fazer seguindo essa questão do mapeamento, do estudo? É estudar o gráfico, é estudar regiões de suporte, resistência, linhas de tendência, ajustes, mínima, máxima. Isso nos vai dar uma visão geral do que fazer na hora de operarmos. Os snipers, eles conhecem muito bem as ferramentas de trabalho dele, as armas, o equipamento e da mesma forma, nós como os traders, temos que saber conhecer a plataforma onde a gente trabalha, conhecer os nossos setups de forma bem detalhada para podermos operar de forma adequada e com precisão. Além disso, um diferencial dos snipers é a camuflagem. É ela que vai dar a possibilidade dele fazer o trabalho que tem que ser feito sem ser descoberto. Da mesma forma, nós como traders temos que saber a hora certa de se expor e a hora certa de não fazer nada. É isso que vai ser o nosso diferencial também. Esperar o momento certo para a gente dar o tiro certeiro. Outras características importantíssimas dos snipers é que eles são ótimos observadores, eles são pacientes, eles ficam sempre concentrados e também mantêm o foco no objetivo. Os snipers, eles ficam horas e horas na mesma posição, podendo ficar até dormentes. No nosso caso como traders, é lógico, a gente não precisa ter essa atenção redobrada e ficar dormente, nada disso. Mas nós precisamos sim ter foco, concentração e paciência, sermos observadores não só do mercado ali da nossa tela, mas também observar os nossos próprios pensamentos e o nosso próprio comportamento. Aí sim, com esse foco no presente, no momento da gente operar de forma adequada, da gente esperar o momento certo, tenho certeza que nós vamos atingir patamares maiores. Além disso, os snipers raramente atiram várias vezes no mesmo local. Eles esperam o momento certo e atiram. Da mesma forma, nós como traders temos que esperar o momento certo e não ficar clicando a esmo. Muitas vezes o que ocorre é que a gente entra na operação, começa a clicar, aí dá um loss, a gente nem pensa direito o que vai fazer, clica de novo e a gente começa a ficar enrolado
e muitas vezes não sabe nem o que está fazendo, por que entrou naquela operação. Por fim, os snipes têm a característica de seletividade, que é escolher muito bem o alvo. Trazendo para o nosso mundo, seletividade seria escolher exatamente o setup necessário para aquela condição que o gráfico nos está oferecendo. Então, a ideia é, observando as características do gráfico ou da plataforma, verificar o momento certo, a estratégia certa e o setup correto para aquela condição que está sendo apresentada a nós pelo mercado. E a seletividade está muito relacionada ao setup, ou seja, a forma que está apresentada as condições da nossa plataforma, as condições de mercado, e a gente escolher que setup é adequado para aquela condição. Assim, eu vou apresentar para vocês numa planilha uma forma estruturada para você registrar o seu setup. Será mesmo que você conhece o seu setup ou você opera a esmo? Na planilha, eu vou te mostrar agora como você pode registrar o seu setup para que, dadas as condições de mercado, você já sabe o que fazer e o que não fazer. Então, pessoal, essa aqui é a planilha para você estruturar os seus setups, para você colocar no papel, no caso, na nossa planilha, como é que é o seu setup. Isso fará com que você reflita e comece a escrever exatamente o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, nesse caso, o trade do ajuste. Qual é o setup? É o ajuste. Qual é o ativo? É o índice. Como é que funciona? Aí eu coloquei assim, quando o preço tocar no ajuste, de cima para baixo, executar uma ordem de compra. Quando o preço tocar o ajuste de baixo para cima, executar uma ordem de venda. Ou seja, eu estou explicando o que é o meu setup. Aí o que eu tenho que fazer? Aí já é no passo a passo. Aí eu coloco lá, identificar o valor do ajuste, identificar o preço atual, 3.1 e 3.2, no caso uma venda, no caso uma compra. Se o preço estiver acima do ajuste, colocar uma ordem de compra no valor exato do ajuste. Se o preço estiver abaixo do ajuste, colocar uma ordem de venda no valor exato do ajuste. Esperar o preço chegar no ajuste, não alterar a ordem. Se o preço andar 40 pontos a favor, realizar parcial de 50% e colocar o stop no preço de entrada. Fechar o restante dos 50% com 200 pontos de gain a partir do preço de entrada. Então, você tem que ser o mais claro possível para que você não tenha dúvida na hora de operar, para que as emoções não aflorem e você comece a se perder e sair da sua estratégia, sair do seu setup. E aí eu coloco também pontos. Pontos de stop. Nesse caso aqui, eu coloquei 100 pontos. Mas veja, você pode customizar da melhor forma que você achar. Você pode fazer um backtest para concluir o que é melhor para você, o que tem funcionado, porque o mercado ele é dinâmico. Algumas condições funcionam, depois elas deixam de funcionar, depois voltam a funcionar. Então, você vai analisar o que é melhor para você, como é que é o seu setup. Isso aqui é apenas um exemplo para você não sair do zero. Aí eu coloco aqui, tamanho da mão, 25%. Aí eu fiz uma tabelinha aqui embaixo do gerenciamento de risco. Ou seja, 25% equivale a 4 contratos no índice. 50%, 8 contratos, 75%, 12% e 100%, 16 contratos. Isso aqui, mais uma vez, é apenas um exemplo. E aí, com isso, eu já coloco a minha perda máxima nesse trade do ajuste, que seria R$ 80,00. O mínimo, né, que eu ganharia são R$ 32,00, de acordo aqui com esse passo a passo. O ganho mínimo é R$ 32,00 também. E o ganho máximo, né, se tudo der certo, se tiver todas as condições aqui do passo 6, eu ganho um máximo de R$ 96,00. Aí eu tenho aqui a parte de cenários, ou seja, o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer devido às condições que o mercado está me apresentando. Aí eu coloco lá, em caso de notícias, apenas executar esse setup após 15 minutos. Isso aí é uma hipótese da gente não entrar num trade onde a gente tem uma notícia e a gente toma um stop desnecessariamente. Outra, executar o setup apenas no primeiro toque. Isso aí é uma condição que normalmente a probabilidade é alta de acontecer da gente ter o gain. Quando o trade do ajuste vai, toca ali no ajuste da primeira vez e ele dá no mínimo 40 pontos. E aí é isso que você vai observar e vai atualizando a sua planilha, o seu setup, de acordo com as condições e de acordo com a sua vivência.
Se o preço não bater na ordem, não fazer nada. Isso aí é para você se prevenir de deixar a emoção tomar conta e você se precipitar e ficar ansioso. Aí eu coloco também probabilidade. De acordo com a sua vivência, a sua experiência, os trades passados, você vai colocar lá qual é a probabilidade disso acontecer. E aí você pode também monitorar. Você também pode fazer uma planilha, mais uma aba, onde você vai colocar ali as estatísticas daquele setup, se está funcionando ou se não está funcionando, e com isso aí você pode alterar a probabilidade. E além disso, né, eu coloquei tudo naquela mesma planilha do diário de trades. Isso vai te facilitar, onde você vai poder baixar tranquilamente essa planilha. Então, na parte de diário de trade, eu adicionei 4 linhas aqui. Ou seja, para você vai mensurar o teu dia através dos seus setups também. Ou seja, execuções planejadas com gain. A partir dos seus setups, onde você planejou, você vai colocar ali. Eu realizei o meu setup conforme o planejamento, e aí eu tive gain. Ou eu executei o meu setup conforme o planejamento aqui da minha planilha e tive loss. Aí você vai colocar a quantidade de setups, né, que deram certo, quantidade de setups que deram errado. Agora, execuções não planejadas com gain, ou seja, aquelas execuções que você faz a esmo, que não estava planejada, que você achou que tinha que entrar numa operação. Essas você vai botar aqui. Execuções de setups, né, de ordens não planejadas, com loss, e aí você vai colocar também a quantidade. E aí você vai mensurar o que está dando certo, o que não está dando certo. Vai também ver o quanto que o teu emocional está influenciando nas tuas decisões. E vai ficar ligado também nas execuções não planejadas com gain. Aí você vai perceber se você deu sorte, que isso aí é bastante perigoso, ou se por um acaso tem um setup interessante que você identificou e que você pode repetir outras vezes. Aí você vai lá, planeja esse setup de acordo com esse gain que você teve. Tá bom? Então é assim que eu estruturei essa planilha e você vai ficar apto a fazer o download dela dessa forma aqui. Você vai aqui em File, Download As, e aqui Microsoft Excel, aí você baixa ela para a tua máquina. Então, pessoal, nós apresentamos várias características dos snipers e algumas são muito importantes para a gente, que é a concentração, foco, paciência, controlar a nossa ansiedade, o nosso emocional, ter aquela perspicácia de esperar o momento certo para a gente atirar. E, além disso, também apresentei uma planilha onde você vai estruturar o seu setup e ficar mais confortável na hora de operar e deixar que a emoção não tome conta, já que você tem ali uma colinha do que fazer e do que não fazer. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta, não deixe de curtir e também não deixe de se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Então, um abraço a todos e até a próxima.